Abra sua Bíblia lá, por favor, no livro de 2 Timóteo. Eu quero, junto com você, nessa manhã, falar um pouco sobre esse tema tão relevante, tão importante. 2 Timóteo, capítulo 2, deixa aberta a sua Bíblia lá, se é no tablet ou no smartphone. Deixa aberta aí. Não esquece, né, gente? Pelo amor de Deus, traga a sua Bíblia, ainda que seja né? Mas, por favor, a gente não pode diluir isso, né? E eu vou reforçar sempre, tá? E eu sei que é do old style, aquela coisa, né? Os mais velhos falam da Bíblia, né? E eu gosto da Bíblia sim, né? Então, assim, eu tenho a Bíblia também ali no smartphone e tal, mas eu gosto da Bíblia no papel e eu acho que tem um significado, algo simbólico de concretude, tá? Então, assim, de pensar assim que tantas coisas são tão diluídas, tão descartáveis, então a Bíblia, quando a gente tem alguma coisa mais na mão, literalmente, a gente atribui a isso um símbolo, um valor maior. Ainda que você possa dizer, pastor, mas não tem diferença. Claro que não tem. O mesmo texto que a gente vai ler está ali no teu smartphone. Eu estou falando sobre aquilo que é concreto. Num tempo onde há tanta diluição de tudo e tanta fragmentação, a Bíblia não pode ser só mais um aplicativo. Eu estou falando para gente madura aqui, entenda, né? Só mais você falando, pastor, não quer... Não. A Bíblia não pode ser só mais um aplicativo num monte de aplicativo que eu tenho. Tem que ter um lugar diferente no meu coração. Sabe aquele lugarzinho diferente? Na tua biblioteca que tem aquele livro especial? A Bíblia precisa ser o livro dos livros. Tá? Então atente para isso. Inclusive, que você faça esse movimento conversando consigo. Não sou eu que vou dizer para você, mas que você pergunte a você mesmo. Será que a Bíblia tem esse valor, esse fundamento na minha vida? Tá? Que fique o questionamento. Vamos lá. Celebrando e começamos o Natal, né? O mês do Natal, na verdade. E eu queria caminhar com você falando um pouquinho sobre esse tema aqui. Quem te alistou? E aí a gente pode pensar, eu queria que você pensasse comigo, que aqueles que, de alguma maneira, serviram o quartel, né? Enfim, ou qualquer força armada, marinha, exército, aeronáutica, sabe do que eu estou falando. Ou pelo menos aquele que passou um período, um tempo, e foi, né? Recruta, soldado, sargento, enfim. Quem é do meio militar, naturalmente tem uma propensão maior, por uma questão óbvia, porque serviu, de entender alistamento. Esse texto que nós vamos ler depois, Paulo fala sobre, ele usa muito da figura dos símbolos militares, porque a época que Paulo escreveu, e ele estava preso, essa é a última carta de Paulo escrita a Timóteo, seu discípulo, então atente para isso. Paulo escreve essa carta para um jovem iniciando a vida cristã, como um já, vamos dizer assim, candidato a pastor, cuidando de igreja, mas era jovem, no meio do domínio do Império Romano, e que, para aquelas pessoas com as quais ele se relacionava, elas tinham uma visão clara de quando ele falava de alistamento, de soldado, eles viam os soldados romanos em todos os lugares. E os soldados romanos eram soldados. Eles empunhavam espadas, couraças. Você já viu o filme, né? Da Legião Romana, alguma coisa. Então, eles eram terríveis, a Legião Romana. Eles eram brutais, cruéis, a história conta. Cruéis, muito fortes, poderosos, homens valentes de guerra. Então, quando Paulo fala sobre alistamento, Paulo imagina e ele crê e ele tem certeza, e é fato, que as pessoas vão fazer uma ligação. Então, eu queria que você ligasse isso. Quem te alistou fala muito sobre quem, de alguma maneira, um dia, e aí você tem que entender isso na sua vida, chamou você como soldado, porque só é alistado quem é soldado, o recruta, para uma guerra, para uma batalha. E se você entende que você, de fato, vive nesse teatro, vamos dizer assim, nesse movimento de guerra. Por que isso é importante? Quando a gente entende que alguém nos alistou, ou seja, nós estamos submissos à hierarquia de que alguém sobre nós nos governa e ao qual nós devemos obedecer. Você entende isso? Porque num quartel, em qualquer regime, o soldado responde ao cabo, o cabo ao sargento e assim vai embora. O soldado não pode chegar para o general e dizer assim, eu quero falar contigo. Não. Eu vou falar com o sargento leva para o tenente leva para o major para o coronel. Se é que o general vai falar comigo. Então, existe uma hierarquia. Por que isso é importante? A gente entender nesse tempo que a gente está vivendo. Porque existe uma guerra, uma batalha em curso. Uma guerra pela sua mente, pela sua atenção, pelo seu tempo. E às vezes a gente está tão envolvido com tantas coisas que a gente vive como se fosse apenas e tão somente um movimento de uma criança num jardim qualquer ou num parque de diversões se distraindo entre os brinquedos que a vida pode dar. E é por isso que muitas vezes eu estou falando nós, estou me incluindo gente madura,
gente mais nova, vejo adolescentes, jovens aqui, que crianças obviamente que não, mas gente que às vezes está tão inconsciente dessa caminhada e dessa jornada que não consegue nem dimensionar o nível de batalha que nós vivemos. No livro de Êxodo, não precisa abrir, no capítulo 5, quando Moisés, é o cântico de Moisés, quando eles saem do deserto, quando eles entram no deserto depois de saírem do Egito, Moisés, ele entoa um cântico, é o cântico de Moisés. Ele diz, Yahvé é o Senhor da guerra, o Deus soberano é o Senhor da guerra. Por que ele fala isso? Ora, Moisés havia sido aquele homem levantado por Deus, você sabe, para tirar o povo do cativeiro do Egito depois de 400 anos, para levar para a terra prometida. Um homem falho, um homem assassino, ele assassina um soldado egípcio, passa 40 anos, enfim, volta, liberta o povo. Quando o povo sai e ele vê os cavalos, os cavaleiros de Faraó sendo consumidos pelo mar, ele entoa um cântico. E os judeus até hoje reputam, atribuem a esse cântico de Moisés algo de extremo valor, porque era um canto mesmo, ou seja, óbvio, um canto cantado. Então o Deus, Yahvé, o Senhor da guerra, o Senhor dos exércitos. Então pensa, o povo saindo do Egito, entrando na terra, em Canaã e celebrando. Agora pensa comigo, sai de Êxodo, vai lá para Apocalipse, o final de todas as coisas, o livro da Revelação, Apocalipse 15, versos 5 ou 6, eu não me lembro, diz assim, aí na abertura dos selos e tal, e se entoará o cântico de Moisés. Olha aqui, se entoará o cântico de Moisés, o Senhor é o Senhor da guerra poderoso. Olha que coisa linda, desde a saída do Egito, milhares de anos depois, ao final de todas as coisas, quando o próprio Cristo voltar, vai se entoar esse canto de novo. Qual é o canto? O Senhor Yahvé, o Deus da guerra. Aí você pode falar assim, não, pastor, mas poxa, Deus de guerra, a gente ouve que Jesus é o príncipe da paz. E ele é o príncipe da paz. Só que o príncipe da paz, ele se faz príncipe da paz porque ele luta a guerra que é nossa. A guerra do pecado, que entra no mundo através de Adão, o primeiro homem, ele entra e ele começa a trazer o transtorno para o meio do seu coração. Sabe aquela dor emocional que você sofre, a angústia, os problemas, as imperfeições que você se atribui, olha no espelho e fala assim, nossa, mas eu não queria ser esse cara, mas eu sou, não queria ser essa mulher, mas eu sou. São as guerras internas. Tiago diz isso, de onde vêm as guerras entre vós? Ora, vem do ciúme, do desejo. A guerra da Ucrânia e da Rússia, 2, 3 anos, é uma guerra de desejos, de ambição, de ciúmes. Entre Putin e o presidente da Ucrânia. A guerra no Oriente Médio, mas pastor, é uma guerra de território milenar. Sim, mas é uma guerra que nasce, como tem um nascedouro no coração. E por que é o alistamento? Porque quando a gente fala de alistamento, a gente fala de soldados. E eu quero que você atente para isso. Quem alistou você? Você serve a quem? Você obedece a quem? 3 grandes generais foram marcados na história como homens cruéis e homens acerca dos quais você deve ter lido nos livros de história. O primeiro, uma revista inglesa fez um catálogo dizendo quem foram os maiores generais da história, comandantes. Escute bem, para você assimilar isso em relação à figura de Jesus. O primeiro de todos, Napoleão Bonaparte. Já ouviu falar nele, né? O imperador francês, aquela coisa toda, tal. Napoleão Bonaparte, ele destrói e ele é um homem conquistador. Só que ele tem um traço perverso no coração dele. Obviamente não conhecia Cristo e o traço perverso no coração dele é que ele se via como um homem pequeno. E ele era pequeno. Não para aquela época, porque naquela época os homens até eram menores. Ele tinha 1,57 m. De repente você tem 1,57 m aqui. Então ele não era pequeno. Mas ele se atribuía, tanto que hoje ainda se fala do complexo de Napoleão. O complexo de Napoleão é um complexo de inferioridade. Então ele olhava, imagina um general, comandando um monte de tropa, uns homens desse tamanho, e ele no cavalinho dele. Disse a história que, de certa maneira, no cavalo dele, ele era encilhado, né? E eles botavam aqui para que ele subisse, e eles botavam ali, além do aparato aqui, botava um pouquinho maior para ele ficar um pouquinho mais grandinho. Para que na hora que ele fosse na batalha, e a batalha era com cavalaria, ele fosse na frente, os soldados não falassem, caramba, com esse general aí. Ou seja, ele se impunha. Ele morre com 55 anos, exilado numa ilha. O traço do coração dele, general. Ele não tinha ninguém sobre ele, que ele respondia
Quem alistou Napoleão? O meu coração, minha vaidade, o meu desejo. Volta um pouco na história. Júlio César, imperador romano, o maior imperador romano da história, sanguinário, ditador, um grande guerreiro, morto pelos senadores em Roma, por Brutus. A famosa célebre frase, né? Até tu, Brutus. Marcos Brutus, senador romano, vai lá e dá 23 facadas nele. Assassina Júlio César. No meio de uma rebelião para tomar o poder em Roma. Júlio César vira um ícone. Ele comanda, o Império Romano se espraia. A quem Júlio César respondia? Ao coração dele. Era ele e ele. Aí os senadores viram isso e falaram assim, não, a República Romana é maior do que você. O que a gente faz? Naquela época não se discutia. Não entrava com uma petição no STF. Fazia o quê? Se matava. E morte matada mesmo. 23 facadas. O caboclo não ressuscitar. 23 facadas. E aí a gente vai um pouquinho mais atrás, Alexandre o Grande. O Grande. Alexandre da Macedônia conquistou impérios, um homem, um general maravilhoso. O que ele respondia? Ao coração dele, enganoso, ciumento, obsessivo. E ele morre de febre tifoide, malária, não se sabe o que ele morre. Morre com 32 anos, jovem. Júlio César morre com 51. Você percebe? Eu falei dos 3 maiores generais da história. Nenhum deles tinha sobre si a visão de alistamento. Nenhum. E eu quero... Deixa eu ver se está ligado aqui. Passa para mim ali, gente. Quero que você abra ali e leia comigo 2 Timóteo 2:3. Só um versículo. Suporte comigo as aflições, a minha Bíblia diz os sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus. Vou repetir. Suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Suporte comigo. Deixa eu ver se aqui está. Beleza. Quando Paulo diz assim a Timóteo, ele está falando sobre algo que hoje, na nossa geração, é um dado cruel. Nós não estamos preparados para o sofrimento e não queremos sofrer. Nós não queremos sofrer. A criança não quer tomar injeção? Alguém gosta de uma injeção aqui? Levanta a mão. Ninguém. É ou não é? Sexta-feira eu e a Adriana fomos doar sangue. E eu já sou doadora há muitos anos. E antigamente umas agulhas muito duras. Puxava assim, parece que, né? Que já foi, né? Elas vinham e ficavam assim, tal. Daí fomos lá, tal. Daí ele botou, procedimento normal. Sim, ele conversando aquela resenha, enfiou, tal. 6 minutos. Eu falei, pô, não teve nem graça, não foi... Não teve nem uma cutucadinha, não. Quem toma insulina faz injeção todo dia. Meu pai também tomava. Então assim, mas assim, nós somos uma sociedade paliativa. Nós fugimos do enfrentamento do sofrimento e da dor. O Ernest Jünger, filósofo alemão, obviamente, diz assim, dize tua relação com a dor e direi quem és. Ele fala sobre uma sociedade paliativa e ele diz assim, qual é a tua relação com a dor? Eu vou dizer quem você é. Paulo está dizendo para Timóteo o seguinte, sofre comigo, fica comigo no momento dos sofrimentos e você tem que viver isso como bom soldado de Cristo. Suporta comigo os sofrimentos como bom soldado. Você fala, não, Jesus, suportar o sofrimento, aí é demais. Nós somos uma sociedade paliativa e a sociedade paliativa é uma sociedade que ela foge do enfrentamento da dor. Como eu falei, desde pequeno, a criança, você e eu, nós não gostávamos de levar uma injeção na bunda, porque precisava tomar, é ou não é? Até hoje uma criança esperneia quando chega na porta de uma farmácia. Eu esperneava, só o cheiro daquele álcool já manda. Quem que gosta de ir no dentista? De tomar uma anestesia na boca e ficar com aquele tamanho? A gente não gosta. Ou seja, eu estou falando de dores físicas. Agora, pensa na dor emocional que tem, infelizmente, acometido milhões de pessoas cada vez mais. De repente você passou por isso ou está passando. Quantas pessoas hoje, elas não querem mais pensar sobre elas, sobre a condição delas, sobre a jornada delas, o que elas têm que fazer para mudar. Então eu prefiro me entorpecer com as distrações desse mundo. E aí o entorpecimento pode ser através do sexo fácil, através das drogas, através da idolatria, qualquer tipo de situação, através do dinheiro, através do entretenimento fácil. Ou seja, eu vivo uma sociedade do curtir. Eu vou curtindo, porque eu não quero parar e conversar comigo. Porque se eu conversar comigo, eu vou sofrer. Se eu conversar comigo, eu vou ver o buraco que é causado pelo pecado.
Se eu parar comigo, eu vou olhar e perguntar assim, puxa, mas será que eu sou um soldado? Eu fui alistado por quem? Existe um soberano sobre a minha vida? Lembra que eu falei dos 3 aqui, os maiores? Nenhum deles tinha esse traço, nenhum deles. O comando era deles e por eles e pelo coração deles, e ponto. E a gente olha e fala assim, será que a nossa sociedade hoje está preparada para sofrer e para doer? O que você acha? Estou falando dos homens aqui, né? Os homens correm hoje de qualquer coisa. Você já viu aqueles vídeos na internet, vários, né? Memes, né? Na década de 70, o cara passava e caía assim, batia. Uma vez eu vi, faz uns 2 anos atrás, o cara passava, batia. Anos 70, anos 80, o cara corria, passava na geladeira, batia. 90, 2000, 2010, ai. O cara grande, era assim barbado, né? Mas estou morrendo, bateu na geladeira. Um desses tantos engraçadinho assim de... A gente pode... mas isso é coisa engraçadinha. Não, 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 não. É engraçadinho o vídeo. O conceito é verdadeiro. Dize-me a tua relação com a dor e direi quem és. Paulo está dizendo para Timóteo, você é jovem. Só que você não pensa que vai ser só no hype, no auê, não. Suporta comigo agora os sofrimentos de um bom soldado de Cristo. Paulo está dizendo da onde? Da prisão. Ele escreve essa carta dizendo, Timóteo, eu estou preso aqui, então suporta comigo os sofrimentos de um bom soldado. Ou seja, ora por mim, me visita. Não fica assim, chorando, mas acabou agora. Não, suporta comigo os sofrimentos. E nós, ei, gente, queridos, como é que nós estamos? É importante a gente entender que Jesus nos chama a maturidade em meio ao sofrimento. Jesus vai chamar você para a maturidade em meio ao sofrimento e às dores. E a gente não gosta. Agora, pensa comigo quantas dores pelas quais você passou esse ano, abandonos, frustrações, perdas, seja numa amizade, num namoro, no trabalho, recurso financeiro, saúde, que você olha para você hoje e diz assim, pera, tô vivo, não morri, tô bem. De repente você mudou a sua rotina de forma dramática esse ano, você trabalhava um tanto, agora trabalha outro tanto, você trabalha 2 tantos e recebe menos tanto, o pior ainda, né? Aí você fala, puxa, mas eu tô vivo. Ou seja, daqui a pouco você vai comer. Depois de noite você vai dormir. Você percebe que muitas vezes a gente atribui às nossas situações, assim, uma grandiosidade, uma situação superlativa. Sabe aquela coisa assim enorme, como se nós fôssemos assim, um imã e sobre nós todas as desgraças do mundo chegassem. É um para-raio da tristeza. E não é. Mas o sofrimento vai nos conduzir à maturidade. O que é a maturidade? Olhar para a nossa vida e entender, sim, fiquei doente, sim, de repente perdi alguém amado na minha vida. As pessoas vão passar por nós, é ou não é? Quem já tem um pai, uma mãe, um filho, quem já se separou, quem já perdeu um emprego, que imaginava que aquele emprego era o melhor emprego do mundo, e chegou numa hora, o cara chamou e falou, obrigado, valeu por tudo. Pô, mas estava tão bem, não, valeu por tudo, nós estamos dispensando as pessoas aí, pá. E aí, o que eu vou fazer? É a hora que a gente cresce, é a hora que a gente busca a presença do Senhor. Suportar os sofrimentos com Cristo, eles são a base para que esses soldados aqui, alistados, eles vão renunciar à vida de curtição. A vida de curtição tem um filósofo e um livro do Byung-Chul Han, que é um filósofo chinês radicado nos Estados Unidos. Ele fala sobre a sociedade paliativa. Ele não é cristão, presta atenção. Mas ele fala sobre a sociedade da curtição, a sociedade instagramável. O que é a sociedade instagramável? É a sociedade da aparência. É a sociedade da aceitação, da comparação. Então nós estamos num movimento como sociedade, como mundo, e nós temos que entender isso como igreja. O Instagram ou o TikTok, seja lá qual rede social que você usa mais, mas estou falando dessas duas aqui, as mais usadas, Instagram e TikTok, o que ele aparenta, o que ele revela sobre mim? Será que ali eu boto que eu estou sofrendo? Pensa nas últimas publicações suas do Instagram e do TikTok. Quantas vezes você botou uma cara triste assim, chorando? Bem feio, assim, bem feio, acordando de manhã. Ai, que triste. Quantas você botou assim, bateu 814 fotos para ter aquela pose? É ou não foi? Não, essa não, 814. Agora essa ficou boa. Daí só tá você assim. As outras eram igual, tá? Mas você achou que aquela era a melhor de todas. Não mudou nada, mas você achou que aquela lá era top. Você bateu assim e fala, nossa, que... Daí a pessoa olha e fala,
Uau! Que coisa linda, que pessoa linda. E bom, não tem problema nenhum não bater essa foto. Seja feliz, tá? O que eu estou falando aqui é para que a gente entenda que o sofrimento e aquele momento da dor onde você vai acordar e falar assim, não vou fazer pose hoje não. Não preciso fazer pose, não preciso mostrar para ninguém, vou ficar uma semana sem postar nada, não vou gravar um vídeo, não vou gravar uma nova dancinha no TikTok. Não vou fazer nada. Ficar na minha. Na minha. Será que a gente aguenta? Uma sociedade instagramável que cobra de você e de mim, uma sociedade paliativa que a gente não quer sentir dor, a gente não quer confronto. Sabe aquela reunião que a gente evita no trabalho, ou a conversa que a gente evita com o filho, com o marido, com o genro, com a nora, com o pai, com a mãe, porque ela vai gerar conflito, vai gerar sofrimento para gerar maturidade? Ah, não vou nem falar com ela, porque não vai dar mais. A gente não vai porque a gente tem receio. A gente não vai porque, como soldados alistados, a gente deveria renunciar a essa vida de curtição. O que é a vida de curtição? É a vida não vivida na integridade. Porque o que é o curtir? Quando você olha a foto do amigo seu, de uma amiga sua, um vídeo, você já parou para pensar o que é o curtir? Você está dizendo o que é o curtir? Não é só um toque, você está dizendo, gostei, legal, é ou não é isso? Mais ou menos, pô, legal, gostei. Você curte coisa que você não gosta? Não, óbvio. Você não vai curtir coisa que você não gosta. Então, o que é o curtir ali? Curtir. Você está envolvido com a vida daquela pessoa? Não. Se você é parente, tudo bem, mas eu estou falando, a maioria das vezes, a gente curte, estou falando da gente, eu, enfim, né, sou ruim para isso, não curto. Mas a gente curte, estou falando da sociedade, pessoas que a gente tem e atribui a elas características importantes, são, né, pessoas, personalidades, enfim, pode ser escritor, cantor, não tem problema nenhum que eu estou falando. E a gente curte, o que a gente está dizendo curtir? Aquela pessoa nem conhece a gente, é ou não é? A maioria das vezes. A maioria não, 99,9999999 não conhece a gente. A gente curtiu. Mas eu não me envolvi com a vida dela. O que Paulo está dizendo aqui para Timóteo é suporta, olha o que ele usa, o termo suporta comigo. Eu quero dizer para você, querido irmão, irmã, você que está aqui, você que está nos assistindo, quando a gente está passando por sofrimento, existe um comigo junto. Paulo, apesar de ser o apóstolo, aquele homem que teve uma relação profunda com Cristo desde a sua conversão, que passou por tantos problemas, que viu a Deus no sentido de ser transformado de maneira poderosa, ele chega no final da vida dele e diz assim, suporta comigo, eu não sou um homem poderoso a ponto de dizer assim, eu estou tranquilo, porque Deus está comigo, eu não preciso de gente de carne e osso, não, ele está dizendo suporta comigo. Então, ei, por favor, pare, pense. Não fique correndo de um lado para o outro. Se você está sofrendo, passando por um problema, uma dificuldade, você vai ter essa pessoa ao seu lado e que vai de alguma maneira lhe abençoar, lhe proteger, dar um conselho. E às vezes vai ser duro, vai ser assim, ó, lixando, esmerilhando, porque o soldado de Cristo, ele suporta o sofrimento e ele sabe que meio à dor vai ser gerado alguma coisa mais profunda de maturidade. Foi isso que Jesus ensinou aos discípulos. É isso que Paulo ensina a Timóteo nessa carta. Esses homens alistados, eles carregam as cicatrizes da humildade. Se tem algo que na vida de Paulo é a marca da humildade. Paulo dizia, na segunda carta aos Coríntios, ele diz assim, num texto, ele fala assim, eu nunca fui pesado entre vocês. Ele faz uma defesa do apostolado dele. Eu nunca fui pesado, eu trabalhei. Eles começaram a recriminar, havia um boato na igreja dizendo, puxa, ele está entre aspas, vamos dizer assim, né, sem fazer nada e está comendo e bebendo de bobeira. Ele diz assim, ele escreve na carta, ei, vem cá, eu nunca fui esse cara malandro. Eu sempre trabalhei no meio de vocês. E Deus me colocou como apóstolo, como pastor no meio de vocês para pregar o evangelho. Então eu estou aqui para pregar o evangelho. Então, ele não gostava. Ele diz assim, o que eu estou fazendo agora, quando ele começa o discurso, é ruim para mim. Mas ele tinha que fazer a defesa para que a conversa, o boato, a maledicência que estava tomando conta não fosse tido como verdade. Então ele diz, gente, para, isso é mentira. Eu nunca fui pesado. Ou seja, ele faz uma defesa dele, revelando o caráter daquele que é humilde. Paulo fala no livro de Filipenses, lá, no capítulo 1 e 2, no 3, e ele diz que ele sabia passar por necessidade, sabia ter tudo em abundância, porque ele estava aprovado em todas as coisas. Lembra disso? Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Então Paulo é um homem humilde. E eu quero dizer para você, cuidado. Essa é uma das virtudes cristãs. Alguns autores falam que a virtude cristã da humildade é a única virtude,
na qual você jamais poderá dizer de si mesmo que você a tem. Porque quando você diz assim, eu sou muito humilde. Meu Deus, uma humildade, vocês não estão vendo em mim? Pensa, se alguém fala isso para você, a primeira coisa que você fala, o que você não é humilde. É ou não é? Agora, se a pessoa fala assim, olha a diferença. Não, eu até tenho uma capacidade de entender algumas coisas, até sou, vamos dizer assim, inteligente na matemática, sou mais pacífico, sou mais moderado, eu sou um cara corajoso, aguerrido, a pessoa até olha, se ela conhece a tua vida e fala, de fato, cara, essa pessoa aí é assim mesmo. Agora, quando a pessoa diz assim, acerca de si mesmo, nossa, eu sou humilde, gente, eu sou humilde na minha casa, de uma maneira, você vai pensar o oposto. A virtude da humildade é uma virtude testada no campo de batalha pelos outros. Jesus nunca, nenhum texto do Evangelho, Jesus fala assim, eu sou tão humilde. Vocês não estão vendo, gente, eu sou tão humilde, tão querido, ele nunca fala isso dele. Ele fala que os mansos herdarão o reino dos céus. Os mansos aqui tem uma relação com humildade no texto. Mas ele não está falando dele. No sentido de falar assim, olha, eu sou quase que um coitadinho, uma vitiminha, um humilde, que deixo tudo passar, que não considero nada. Não, não, não. Os soldados alistados, aqueles que entenderam que foram alistados, que estão suportando, eles são marcados pela humildade. Paulo está dizendo assim para Timóteo, filho amado na fé, quando você passar pelas dificuldades, pelas lutas, pelas distrações que esse mundo vai trazer sobre você, quando as pessoas traírem você, vai gravando aí, se não é a nossa vida também, quando as pessoas traírem você, quando você tiver um problema sério, financeiro, problema emocional, problema domiciliar, problema de saúde física, os problemas inerentes da nossa vida, carrega a humildade, guarda o seu coração. E como é que a gente carrega a humildade? O oposto da humildade é a vaidade, o orgulho, a soberba. Lembra que eu falei dos 3 generais? Nenhum deles tinha o traço de humildade. Nenhuma biografia de Júlio César, Napoleão e Alexandre o Grande traçam que os 3 tinham algum traço de humildade. Eles eram homens extremamente corajosos, audaciosos, violentos, conquistadores, mas não eram humildes. Agora pensa, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, era humilde ou não era? É óbvio que era, mas nunca disse. Então os soldados de Cristo, os soldados alistados, eles têm as marcas, as cicatrizes, então fica tranquilo, fica tranquilo se você está terminando o ano e os teus grandes e maiores projetos, de repente, não se concretizaram no todo. Ou, de repente, algumas coisas que você nem imaginou que ia acontecer esse ano, Deus trouxe assim como um presente e floresceu no mês 3, no mês 4, no meio do ano, e você humildemente entende que, tá bom, Senhor, eu estou em paz diante de Ti. Afinal de contas, a Tua presença é que me conforta e me consola. Essa humildade é uma marca do soldado. As lutas por fora e os temores por dentro são o grande símbolo do servo de Cristo. Quando a gente entende que Jesus está no meio de tudo, tudo passa a ser diferente. Paulo estava vivendo exatamente isso, lutas por fora e temores por dentro. Pensa numa pessoa presa. Ele tinha lutas por fora, o contexto, ou seja, ele estava literalmente numa custódia, ou seja, ele não podia sair daquela casa, era uma prisão domiciliar. Tinha temores por dentro do tipo, será que eu vou morrer quando? Nero, o imperador, já tinha prometido que ia matar ele, depois mata ele e corta o pescoço dele. Ele tinha temores por dentro. Será que nós não vivemos assim também? Não vivemos? Quantas vezes? Temos as lutas por fora, terminamos o ano e a gente fala, meu Deus, tem a família, tem um filho que eu me preocupo, tem o problema financeiro, o problema meu, o problema disso, eu não me entendo, não sei o que lá, o futuro, o esposo, o namorado, a tia, a mãe. A gente tem as lutas por fora e os temores por dentro, porque eles têm uma correlação. Porque as lutas por fora, elas vão gerando um estado de precipitação, de ansiedade, de medo, de transtorno, de abatimento, de fragilidade. E aí, quando a gente coloca Jesus no meio de tudo, quando a gente coloca Jesus no meio de tudo, aquilo que parecia ser impossível do ponto de vista humano, pode ser considerado como algo possível. Como que nós poderíamos imaginar que Paulo, que é o apóstolo que escreve esse texto a Timóteo, fosse um cara assassino, que matava judeus, que perseguia, que consentia com a morte de pessoas e que, de uma forma milagrosa, Deus pegaria ele do meio desse lamaçal todo, transportaria ele para um outro lugar, onde não mais ele era o assassino, agora ele era o protetor desse povo. Nem filme dá para pensar isso, não é? Agora pensa na sua vida. Pensa na sua vida, por favor.
de maneira realística, sem receios, sem temores, sem vitimismos, quem você era no início desse ano, em janeiro de 2024, quem você é no dia 1º de dezembro de 2024. Passaram-se praticamente 12 meses, mais do que uma gestação. Quem você era? Quem você é? Houve alguma mudança? Houve um sofrimento? Alguém sofreu alguma coisa esse ano? Todo mundo, né? Nem que seja uma dor de dente. Quanto mais as outras dores, né? Aquelas que a gente não gosta nem de mencionar, mas a gente tem lá dentro no coraçãozinho assim, tem umas caixinhas lá que a gente bota, tranca, pega aquela chave, joga no mar, ninguém sabe, mas Deus sabe. Todo mundo sofreu. Mas como é que nós estamos terminando o ano? 1º de dezembro. Se Jesus está no meio de tudo, existe paz. Eu comentava até ontem lá em casa, com o Paulo, a gente estava falando de algumas coisas, e eu falei para ele assim, para mim é tão poderoso o movimento de Jesus quando ele ressuscita, e ele vai e tem a primeira aparição aos discípulos, eles estão todos com medo. Ei, os discípulos estão com medo de serem também o quê? Presos e mortos pelo Império Romano. Eles estão numa casa fechada. As mulheres vão lá e dizem, Jesus ressuscitou. Conversa fiada. Mulher fala muito, né? Fala assim, não, conversa fiada, já não tinha muito crédito naquela época, as mulheres não tinham crédito naquela época. Daqui a pouco Jesus entra pela porta. Fico só imaginando as mulheres estivessem ali, falei. Confia em mim que tá ótimo, né? Teve alguns olhares daquele, bem feito, falei, confia na gente. Jesus entra, a primeira coisa que ele fala para os discípulos que estão vivendo lutas por fora e temores por dentro, lembra que ele fala? Paz seja convosco. Lindo, né? Não é só uma frase de efeito, que frase linda, não. A própria paz, o príncipe da paz que havia lutado a guerra, lembra? Ele lutou uma guerra, ele destrói a morte, ele aniquila Satanás, o peso e a ira de Deus, vence todas as coisas, é coroado antes de ser lançado e antes de ir aos céus, ele diz assim, paz esteja convosco. Ou seja, o príncipe da paz está aqui. Então, calma. Quando a gente traz para a nossa dinâmica de vida essa verdade, a gente consegue usufruir desse estado. E não é só um estado mental, como muitos gurus dizem aí, que você tem que fazer 13 caminhos para elevação espiritual, caminhar 12 milhas para não sei o que lá, comer 2, sei lá o quê. Não, é Jesus no meio de tudo, é a palavra de Deus nutrindo o meu coração. E escute bem, por favor, eu no meio da comunidade dos santos, porque Paulo, de novo, repito, Paulo não está dizendo aqui que ele era um homem poderoso a ponto de desconsiderar a necessidade de ter um jovem ao seu lado. Então, por favor, nós temos que parar de ser arrogantes em algum momento da nossa vida, achar que a gente, de alguma maneira, vai conseguir vencer alguma dificuldade, alguma luta. Sozinhos nós não conseguimos. Deus nos fez com essa característica inata. Nós precisamos uns dos outros. Ninguém é uma ilha. Ninguém é uma ilha, sozinho, solteiro. Sim, eu tenho autossuficiência, tranquilo. Não é. Nós precisamos uns dos outros. Essa visão horizontal do evangelho, ela precisa voltar a tratar o nosso coração de maneira que a gente volte a ser aquela igreja lá, não apenas de 2000 anos atrás, mas uma igreja de 30, 40 anos atrás, e que de alguma maneira, por causa dessa sociedade, das distrações, das fragmentações, a gente acha que a gente consegue viver sozinho, acha que a gente consegue dar conta de si sozinho, a gente acha que consegue resolver os problemas sozinho, não consegue. E a gente tem a petulância de entender que, de alguma maneira, se eu estou sofrendo, eu vou ficar com a minha dor. Não, Paulo diz assim, ele abre o verbo, escreve a carta e diz assim, meu filho amado, assim, por favor, suporta comigo os sofrimentos de um bom soldado. Um bom soldado vai suportar os sofrimentos. Um bom soldado vai entender que sempre vai ter outra pessoa ao lado dele e que essa pessoa pode ser um instrumento de Deus para poder abençoá-lo. Não tem como, queridos, a gente viver uma vida e olhar para nós e nos reconhecemos diferentes de 1º de janeiro de 2024 a 1º de dezembro de 2024. De repente você mudou o cabelo, mudou o shape, emagreceu, engordou. Mudou o estilo, botou um óculos. Era solteiro, casei. Era casado, separei. Quantas pessoas estão terminando o ano assim? Mas não é isso que está em jogo aqui. É lá dentro. A minha estrutura com Deus. Que se a gente chegar igual, e pensa, é uma batalha. A gente começou em 1º de janeiro de 2024.
trazendo os mesmos dramas, inquietações, dores, lutas por fora, temores por dentro. A gente chega em 1º de dezembro de 2024, lutas por fora, temores por dentro. Você vai acompanhar sempre, tá? Todo dia vai acompanhar essa gente. Mas se Jesus não está no meio de tudo, eu não amadureci. Eu sou a mesma criança mimada que foge da dor, que não quer uma injeção na bundinha, que a hora que vai ter o confronto eu não quero ouvir, na hora que é para olhar no olho da pessoa para pedir perdão para ela eu não vou pedir, na hora que eu tenho que reconhecer que eu sou orgulhoso e invejoso eu não vou fazer, na hora que o chefe pede para fazer um seu gasto eu não vou fazer, porque eu que mando, eu que sou o cara, não, eu não vou, preciso de ninguém. Amadureci quanto? A conta ficou negativa. Aí eu vou dizer com todo carinho, amor, o que adiantou vir na igreja? E entendo vir na igreja mesmo, é vir num lugar, não é frequentar ou ser parte de uma comunidade. Porque é ouvir apenas. Nós temos que ter, para nós, esse scout, nessa conta, ainda que seja um pontinho, sabe aquela média assim que professor vai dando para nós, assim, pô, me dá 0,3, cara, não deixa eu ficar no provão, me dá aí por consideração, eu sempre fui parceiro teu, professor, cheguei na hora, a professora olha, fala, tá, vou te dar 0,2, passou, fala, ele não vai te dar esse 0,2 gratuito. Só se ele for bonzinho. Ele vai olhar e falar, não, esse guri aqui até não incomodou. Jamais. Você é bagunceiro, tanto que se desse eu tirava de você. Tirava. Sai. Deus não faz assim com a gente. É graça. Se ele fizesse, a gente estava reprovado. Você tem noção disso, né? Espero que você tenha. Já se você falar assim, o pastor falou que estou reprovado. Eu não estou falando que você vai para o inferno, não. Estou falando de maturidade, de crescer. Se a gente olhar para nós e falar assim, não preciso de nada, eu tô bem, você assim mesmo, e deu pra bola, e quem quiser gosta de mim, quem não quiser. Se você é esse tipo, lascou total. Você é parecido com o Júlio César, com Napoleão e com o Alexandre o Grande. Vai ficar famoso até. Não igual eles, mas vai ficar famoso. Sabe esses caras famosos? E eles são mais famosos que os bonzinhos. Sabe aquele cara não leva desaforo para casa. Era ou não era o mais famoso da turma? O brigão. Se você foi um menino que era o pacificador, você não foi lembrado. Agora, pensa aquele cara que brigava, jogava tudo em cima e dava briga em todo mundo. Esse vai ser lembrado. Lembrado por quê? Para quê? A nossa conta nunca é negativa com Cristo. A nossa conta sempre vai ser positiva. Ele vai sempre dizer assim, tá bom, vou te passar. Você não perde a salvação. Você continua sendo filho amado, Jesus morreu por você, mas eu quero que você me obedeça. Lembra que eu comecei falando aqui? Quem te alistou? Você serve a quem? Quem é o teu comandante? O nosso general é Cristo. Lembra disso? Seguimos os seus passos. A gente ensinava para as crianças, nenhum inimigo nos resistirá. E as crianças cantavam. Posso cantar. E aí lá, pulava. Quem é o nosso general? Quem é o Cristo que transforma o nosso coração? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Você pode dizer amém? Vamos repetir esse texto aqui, de Salmo 34:19? 1, 2, 3, vamos lá. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Você tem que dizer um amém assim para você, naquela coisa do coração de gravar, sabe? Chapar assim, ó. Muitas são as aflições do justo, muitas são as minhas aflições. Eu posso ter passado por esse ano com um monte de perrengue, um monte de luta, um monte de problema, mas o Senhor me livrou de todas elas. De repente você fala, pastor, mas Deus não me livrou de todas elas. Assim, calma, olha de outra maneira. Depende se você está no meio do furacão, mas o livramento é a presença de Cristo no meio de tudo. Lembra disso? Paulo, ele tinha certeza que Deus havia livrado ele de tudo, mas ele está escrevendo, abençoado Deus dentro de uma prisão. Como é que um homem pode ser alegre numa prisão? Pode, porque Cristo estava com ele, estava no meio de tudo. Que eu e você possamos celebrar a grandiosidade de um Deus soberano, poderoso, que nos alistou. E que o sofrimento, a dor, a inconstância da nossa alma, a fragilidade do nosso coração inquieto, ele possa se submeter ao senhorio de Cristo. Nós vemos dias tão difíceis. Dias de turbulência, de guerras. E não guerras apenas lá fora, guerras internas aqui. Muitas guerras que a gente não quer nem enfrentar. Eu quero dizer para você que Jesus, ele quer te recrutar nessa manhã mais uma vez. Sabe quando a gente vai ser recrutado? Né? Que já foi lá e passa
comandante passa no quartel, você está sendo alistado. As meninas aqui não tem no Brasil essa necessidade, lá em Israel sim. Todas as moças servem o quartel por 1 ano e os jovens por 3 anos. Todas as moças com 18 anos têm que servir o quartel. Quem gostaria das moças aqui eu vejo? Alguém gostaria? Vejam as meninas. Ninguém? Não querem? E quando eu fui lá, em 2017, uma imagem que me impressionou muito, e eu conto sempre isso. Eu entrei no metrô, e quando eu entrei no metrô, eu gravei isso, com todo cuidado, né? Eu entrei no metrô, e tudo é novo quando você está num lugar diferente, imagina Israel, né? Eu estava lá gravando o celular, e aí entrou uma moça, uma soldada, alta, moça bonita, cap, fuzil aqui assim, se mete com ela, fuzil aqui. Entrou no vagão, segurou aqui. Depois tinha outra moça, fardada, também jovem, 18, 19 anos no máximo. Alta, elas são altas, né? Tipo a Mulher Maravilha, né? Que também é judia. Alta, fuzil do lado, na vida dela, seguindo. Eu parei, gravei, falei, meu Deus, uma moça jovem. Você vê em todo Israel, Tel Aviv, centenas dessas moças andando juntas no bar, tomando um refrigerante, uma água, sentadas com um fuzil do lado. Elas foram recrutadas, elas sabem que elas estão ali defendendo uma nação. Se tiver que morrer pela nação, elas vão morrer. Se tiver que matar, elas vão matar. Ai, que elas vão matar, elas são preparadas. Não sorria para ela. E o pessoal nosso falava, o guia brasileiro, e os brasileiros são muito atrevidos, falava, se você falar alguma coisa enviesada para essas moças, você vai levar uma invertida, e não é só uma invertida, tipo assim, cai fora, malandro. Ela vai te dar um nó, uma gravata, vai ser até feio. Vai te pisar no teu pescoço assim. E pior, você não vai nem saber o que ela está falando, que ela está falando inglês, você é burro, não sabe nem o que ela está falando. Vai estar gritando em português, ela está mandando tu calar a boca em inglês. Mais vergonhoso ainda. Mas aquelas soldadas, aquelas moças jovens, no auge da força física e... elas podiam estar fazendo outra coisa. Mas ali, elas precisam passar pelo recrutamento e serem alistadas e sabem, e no estado político, que o general delas, o chefe, o comandante maior, se disser para elas vão para lá, elas vão para lá. Vem para cá, elas vêm para cá. E a gente conhece a Cristo, conhece a Jesus. E às vezes a gente, na maioria das vezes, a gente não quer que seja assim. A gente quer um coração livre, como eu disse, uma curtição. Eu curto o que eu quero. Pum. Aqui na igreja eu gosto, eu curto. Pum, mas eu não me envolvo. Lembra que o curtir não é se envolver. Ali eu gosto, eu curto. Pim, aqui eu curto também. Pum, mas aqui eu também não gosto, também não curto. E, invariavelmente, o que a gente não curte é aquilo que nos afasta do processo de maturidade. Queria que você analisasse muito isso. Quais são essas áreas que você precisa aprender, eu e você, nós todos, a suportarmos e a sofrermos como um bom soldado de Cristo? Sabendo que o sofrimento é inerente à nossa caminhada com Deus e Ele não nos mata. Nós avançamos e nós celebramos apesar dos sofrimentos. E eu termino aqui dizendo uma frase que eu já falei, eu acho que no ano passado, de um grande rabino, e ele falava assim, acerca da Segunda Guerra Mundial, quando os judeus foram mortos, 6 milhões de judeus. Ele teve parentes que foram para o campo de concentração e morreram. E os judeus dizem isso até hoje. Tentaram nos matar, nós escapamos. Alguns morreram, nós escapamos, vamos comer. Olha a sabedoria. Tentaram nos matar, muitos morreram. Ele diz assim, nós escapamos. O que nós vamos fazer? Chorar não, vamos comer. Porque o comer para o judeu é um ato que não é apenas botar comida para dentro. É um ato da mesa, é simbólico, é unidade, é compartilhamento de vida. Então ele está dizendo, não vou ficar chorando. Se esse ano passou, não sei o que lá. Tentaram matar você? De repente tentaram. E eu não estou falando aqui de forma física. O diabo lançou contra a sua vida, sua família, sua casa, seu trabalho, sua saúde. Você está aqui de pé. Vamos comer. Daqui a pouco vamos almoçar, mas o comer aqui é vamos celebrar. Vamos viver para Cristo debaixo desse alistamento. Amém? Quero convidar você a ficar de pé. Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor, porque muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra cada um de nós de todas elas. Eu queria que você, nesse momento, não conversasse, mas pensasse. Deixasse que o Espírito Santo falasse ao seu coração nessa manhã
e que você pudesse fazer uma autoanálise profunda desse ano. E ela não termina aqui, calma. É apenas o início, mas eu quero orientar e instruir você para que nesse mês de dezembro você possa fazer isso na sua casa, junto com a sua família. Pegue um caderninho, pegue uma agenda, anote, escreva, fale consigo, fale com Deus, fale com o Espírito Santo. Busque o conselho de alguém, pergunte para a pessoa, pergunte para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho, para a sua filha. Vem cá, houve uma mudança em mim? Vem cá. E escute com calma, não retruque, não diga, não é bem assim, calma, segura. O processo de Deus é um processo do discipulado para a maturidade, e nós vamos passar por sofrimentos para que a gente possa encontrar aquele que sofreu todas as dores, as mais atrozes, e hoje reina, o príncipe da paz, que venceu a nossa guerra. Amém? Senhor, obrigado, nós te louvamos nessa manhã. Bendizemos o teu nome porque reconhecemos que o Senhor nos alistou. Mas eu quero orar aqui, Senhor, especialmente nessa manhã, para aqueles que ainda não fizeram esse reconhecimento formal, ainda não colocaram as suas vidas inteira e completamente aos teus pés. Eu quero orar para que o teu Espírito convença da própria verdade e que o teu Espírito, meu Deus, possa trazer revelação, a revelação de quem é Cristo e de quem nós somos nessa grande batalha, nessa grande guerra. E que, ó Deus, os corações endurecidos sejam quebrantados nessa manhã e que vidas sejam entregues e consagradas ao Senhor. Se você que está aqui nessa manhã, por algum motivo, se reconhece como esse homem, essa mulher jovem, não importa a sua idade, mas se o Espírito Santo está falando com você nessa manhã, eu quero convidar você a fazer uma oração de entrega a Deus, reconhecendo que Ele é o seu Senhor, Ele é o seu general, é aquele que venceu todas as lutas. A Bíblia diz que Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, é o Deus da guerra. Yahvé é o Deus da guerra, que promove a paz. Mas é o Deus que venceu todas as batalhas, venceu a morte, o Cristo, o nosso Salvador, para que nós pudéssemos ter vida. Se você se encontra num momento onde você está entendendo que você não precisa de ninguém, e que você está vivendo um momento onde o isolamento é o teu maior companheiro, eu quero dizer para você, por favor, pare com isso hoje, em nome de Jesus. Peça perdão pela autossuficiência, pela arrogância, pela vaidade, pela vontade de tentar conquistar o mundo sozinho, como o exemplo desses 3 generais que falamos. Nós não vamos conquistar absolutamente nada se não estivermos juntos, primeiro a Cristo e depois junto com os nossos irmãos. Peça perdão a Deus, se você precisa pedir perdão a Deus. Peça perdão a Deus pela vaidade, pelo orgulho, para que Ele possa trazer cura, o bálsamo sobre a sua vida, para que você possa ver o ano de 2024 indo agora, nos próximos 30 dias, com muita celebração, com muito júbilo, com muita alegria, mesmo em meio ao sofrimento, porque Jesus está no meio de tudo. E se Jesus está no meio de tudo, Ele sempre vai dizer ao coração mais ansioso, mais atribulado: paz seja convosco. Eu sou o príncipe da paz, eu estou com vocês. Acalmem o coração de vocês. Senhor, eu oro em nome de Jesus para que o nosso coração possa entender e se arrepender. E aqueles que fazem uma oração de confissão, entregando as suas vidas, dizendo: Senhor, eu sou pecador, eu sou miserável, perdoa os meus pecados, me faz filho, que o Senhor receba nessa manhã essas pessoas. E aqueles que de alguma maneira estão, de alguma forma, enviesados num caminho torto, ó Deus, querendo fugir dos sofrimentos, apenas curtindo o mundo, que o Senhor traga-os também para o centro do teu querer nessa manhã. Para que a gente enfrente, sim, os nossos dramas, sabendo que o Senhor está no meio de tudo, porque muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas elas. Senhor, eu abençoo para que em tudo o teu nome seja exaltado e glorificado, para que esses últimos dias desse ano de 2024 sejam dias de análise, de celebração, dias nos quais nós possamos parar, pensar, refletir sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa história, que a gente possa responder com toda a convicção: quem te alistou? O Senhor, o meu Redentor, o Cristo, Jesus, o Filho do Deus único e verdadeiro, o meu Salvador e Mestre, ao qual eu devo toda obediência, ao qual eu devo toda honra, todo louvor e toda glória. Que essa verdade, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, possa entrar e penetrar o seu coração. Senhor, abençoa o teu povo, a tua igreja, para que possamos viver uma semana, Senhor, extraordinária na tua presença. Acima de todos os bens, tesouros que esse mundo pode nos trazer, nós queremos a tua poderosa, santa e transformadora presença. E que no meio da dor, no momento do sofrimento, nós possamos encontrar a mão forte, poderosa do Deus
que pode fazer o impossível. E nós celebramos isso. Guarda as nossas casas, livra-nos de todo mal. Abençoa essa cidade, abençoa o sul de Santa Catarina, abençoa o Brasil, tenha misericórdia da nossa nação, Senhor. Sara e salva a nossa nação, ó Deus poderoso. Nós invocamos o teu nome e usa-nos como instrumentos para proclamar as verdades do Evangelho no nome de Jesus. Amém e amém. Amém?